Tudo começa quando Carlos Daniel lê uma carta anônima que chegou para ele, e na carta tem uma pergunta, se ele não tem visto nada de diferente na esposa. E nisso Paulina chega, e ele continua lendo, e a pessoa pergunta se ele não desconfiou de nada na esposa dele depois dessa última viagem, e deixa ele desconfiado. Paulina pergunta se chegou correspondência, e ele diz que sim e entrega para ela, mas fica com a carta, e ela pergunta o que é aquilo, e deixa ele pensando no que dizer. Lá fora, Viviana fala para Leandro que William não procurou mais ela, e ele fala que já sabia que isso iria acontecer, e que ele só queria brincar, e então Viviana conta que prometeu à senhora Paola que não iria nem sequer olhar para ele, porque não quer perder o trabalho. De volta à sala, Carlos Daniel fala que aquele papel não tem nada a ver com a fábrica, e Paulina pergunta se pode ver, mas ele diz que não, porque é particular. Paulina diz que tudo bem, e então sai da sala e vai falar com Verônica, e conta que a avó de Carlos Daniel a convidou para almoçar, e Verônica agradece, mas fala que no horário do almoço gosta de ir ver seu filho. E Paulina diz que entende, e fala que se ela está sendo convidada para ir até a casa dos Bracho, significa que eles a consideram como uma senhora de respeito. Verônica vai falar com Carlos Daniel, e então conta sobre o convite, e ele diz que é verdade. E ela fala que provavelmente estão tentando acabar com o inimigo atraindo ele, e Carlos pergunta o que ela quer dizer, e Verônica fala que eles devem estar suspeitando deles dois. E nesse meio tempo Patrícia fala para Rodrigo que a vovó está convidando eles para almoçar, mas ele diz que não quer ver Paola, porém Patrícia fala que a vovó não tem nada a ver com isso, e ele não pode negar que Paola o ajudou muito, e então pergunta se eles vão, e ele diz que tudo bem. De volta à fábrica, Carlos Daniel e Verônica continuam conversando sobre o convite da vovó, e nisso Paulina chega e manda ela ir ajudar Leandro, e então Carlos Daniel fica pensativo, e Paulina pergunta se ele está bem, e então ele pergunta o que aconteceu na última viagem dela. Ele fala que ela mudou drasticamente, e que antes não era tão inteligente e que só vivia para comprar sapatos e roupas, e agora nem quer mais dirigir, e então Paulina fala que não aconteceu nada e muda de assunto dizendo que Douglas Maldonado vai chegar no país, e que Rodrigo poderia conversar com ele para contar como vão as coisas. E então Carlos Daniel fala para ela o convencer. E o clima continua tenso. Enquanto isso, Braulio pergunta para Douglas se está feliz de voltar, e ele diz que a viagem foi ótima, e que se não fosse por essa obsessão que ele está, nem voltaria, e Braulio pergunta se ele continua pensando nisso, e ele diz que nunca parou, e comenta que no próximo sábado vai convidar Paola Bracho para comer com ele. De volta à fábrica, Carlos Daniel pergunta para Paulina se ela tem noção de como essa mudança o afetou, e ela diz que não, e não quer conversar sobre isso, e ele diz que tudo bem, e então fica pensando quando será que essa pessoa da carta vai entrar em contato com ele. E nisso, Leda fala para Luciano que vai trabalhar. E ele fala que está um pouco tarde, mas ela diz que não chega cedo, afinal Paola cuida de Carlos Daniel pela manhã e depois ela, e então se despede dele, que fica pensando que vai entrar em contato com Carlos Daniel, e tirar uma grana dele para contar que sua esposa é uma usurpadora. De volta à fábrica, Carlos Daniel pensa, e nisso Leda chega e puxa a carta da mão dele e pergunta o que é. E então lê e fala que com certeza é de um amante, mas Carlos pede para ela não se meter nisso, porém,
Ela continua insistindo e dizendo que com certeza é algum amante que Paola arrumou na viagem. Na mansão, Lalinha atende o telefone e é Braulio pedindo para falar com Paola, mas ela diz que a patroa não está e pergunta se ele quer deixar recado. E então Braulio fala que o senhor Douglas Maldonado pediu para avisar que já está no México e que em breve entrará em contato com ela. Carlos Daniel fala para Leda que Douglas Maldonado não está no México, mas ela diz que ele pode voltar, e pergunta se essa pessoa da carta já entrou em contato. E ele diz que não, e pede para ela não comentar nada com Paola, e Leda fala para ele ficar tranquilo, porque vai tomar conta dos passos de Paola. Na mansão, todos comem juntos, e então Leda comenta sobre a mudança de Stephanie e William. E a vovó comenta que isso foi graças a Paola, e Leda fala que está surpresa, afinal Paola não está cuidando de seu casamento que está em perigo. Mas a vovó fala que só está assim porque existem mulheres sem vergonhas que ficam dando em cima de homens casados. Leda fica sem graça, e então a vovó pergunta por Verônica. E Paulina fala que convidou, mas Carlos Daniel explica que ela tem um filho pequeno, e que prefere ir comer com ele. Paulina aproveita e fala para Rodrigo que gostaria de pedir para ele voltar à fábrica, mas ele se recusa enquanto ela estiver lá. Mas Paulina garante que não vai ficar por muito tempo, e então a vovó pede para o neto fazer isso. E ele diz que não gosta de desrespeitar a avó, mas não pode, e então Piedade fala para ele pensar, afinal Paola fez muito bem a empresa, e manda todos comerem para não perder o apetite. Um tempo depois, Lalinha fala para Paulina que o milionário Douglas Maldonado deixou um recado dizendo que já está no México, e então ela agradece e vai para o quarto. Em seguida, Lalinha vai atender o telefone, e nisso Paulina vai para a cama, e logo depois Lalinha vai até o quarto e fala para ela que, mais uma vez aquele homem que não se identifica está pedindo para falar com ela. Paulina atende e fala para Luciano que não vai dar dinheiro para ele, porque Paola já está perto de voltar, e ele diz que ela está morta, mas Paulina garante que não. E então ele pergunta se ela não notou nada de diferente no marido, porque provavelmente ele já leu o anônimo que ele mandou. Paulina fica assustada, e ele fala que mandou uma carta para deixar ele desconfiado dela, e Paulina fala que ele é um maldito, mas que vai seguir com o que disse, e não vai dar dinheiro nenhum para ele. E então Luciano garante que quando os dois se encontrarem ele dirá que ela é a usurpadora. Paulina desliga, e chorando fala que isso é pior do que o inferno, e que prefere ir logo para a cadeia do que ficar nessa confusão. Por outro lado, Leandro chama Viviana para ir ao cinema, e ela diz que tudo bem, e ele quer saber quando ela vai aceitar ser namorada dele, e Viviana fala que quando ele quiser, mas deixa claro que ainda não está apaixonada, mas Leandro garante que assim vai ser. É nesse meio tempo, Carlos Daniel vai falar com Rodrigo, e mostra o anônimo que recebeu, e então comenta que essa pessoa sabe algo de Paola, e deu a entender que é uma pessoa muito parecida, e que realmente ela nunca foi tão inteligente e agora não faz mais coisas que amava. Mas Rodrigo acha besteira, porém o irmão garante que vai encontrar essa pessoa para esclarecer as coisas. Na fábrica, Paulina fala para Verônica que está com esperança de que Rodrigo volte, e ela fica nervosa e pergunta se o senhor Carlos Daniel vai continuar ali, e Paulina diz que não, e fala que ela e Carlos Daniel irão embora dali. Na mansão, Leda dá presentes para Lalinha, e pergunta se Paola tem recebido muitos telefonemas de homens. E ela diz que não, só o milionário Douglas Maldonado,
que ligou para avisar que já está no México. E nesse meio tempo, Carlos Daniel pede para Rodrigo voltar à fábrica, e ele diz que só se Paola for embora, e então o irmão se despede e conta para Patrícia que Carlos Daniel recebeu um anônimo, e tem certeza que isso vai acabar em desgraça. Na empresa, Paulina atende o telefone, e é Braulio dizendo que vai passar para seu patrão, e então Douglas fala que enfim conseguiu falar com ela. Lá fora, Carlos Daniel chega e Leda chama ele para ir até sua sala, e pergunta se Paola já disse que Douglas Maldonado já voltou, e ele diz que não, e Leda fala que ele já está no México, e que Paola está escondendo dele porque já sabe. E nisso, Paulina fala para Douglas que está muito feliz que ele esteja bem. E ele fala que por isso ligou para convidar ela para comer, e ela diz que vai falar com Carlos Daniel, mas Douglas fala que não quer que ele vá, porque quer comer com ela a sós. Leda fala que Carlos Daniel precisa falar logo com essa pessoa do anônimo, porque ele precisa saber coisas terríveis sobre sua mulher, e ele furioso fala que agora mesmo vai até ela para saber o porquê não disse que Douglas voltou para o México. Ele vai até a sala, e Paulina fala que Douglas voltou para o México e que acabou de falar com ela, a convidando para comer, e então ele fica sem graça. É nisso, Verônica atende um telefonema e fala que é um conhecido de Paulina Martins. Então ela atende nervosa e Luciano fala que é a última chance que ela tem antes de falar com Carlos Daniel, mas Paulina fala que não vai mudar de opinião, e então desliga e sai da sala. Um tempo depois, ela chega na casa de Rodrigo e o cumprimenta, e ele quer saber o que ela está fazendo ali. Na fábrica, Carlos Daniel pergunta para Verônica o porquê ela está evitando ele, e ela fala que se sente atraída por ele, e não quer continuar nesse jogo, e que se a presença dela o perturba, então vai embora da fábrica. Carlos pede para ela não fazer isso, e fala que eles estão sozinhos, mas Verônica fala que não, porque sente que está sendo vigiada o tempo todo pela esposa dele. Rodrigo fala para Paulina que vai chamar Patrícia, mas ela diz que quer falar com ele primeiro, e pergunta quando ele vai voltar para a fábrica, mas ele diz que não vai. Porém Paulina fala para ele parar com esse rancor e dizer logo quando vai voltar. Rodrigo fala que não vai, e pergunta se ela sabe que chegou um anônimo para Carlos Daniel, e quer saber se ela vai abandonar ele e também as crianças que a consideram como mãe. E nisso, Patrícia aparece e Paulina pede para ela convencer o marido de ir trabalhar. E Patrícia pergunta o que vai acontecer com ela, e Paulina fala que uma hora terá que ir, e então se despede e sai. E então Rodrigo fala que algo de muito estranho está acontecendo com ela, e não sabe se foi jurada de morte ou algo do tipo, e Patrícia fala que eles precisam ajudá-la. Na empresa, Leda está mexendo nas coisas de Paulina, quando o telefone toca e ela atende, e Luciano pede para se comunicar com Carlos Daniel, e ela fica desconfiada da voz. Rodrigo fala para Patrícia que talvez Paola não seja Paola, e ela pergunta que loucura é essa, e Rodrigo fala que ela pode ser uma mulher muito parecida por fora, mas totalmente diferente por dentro. E talvez seja uma usurpadora. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.